Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco.
Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco.
Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. A sessão acontece em um auditório amplo, com paredes brancas e carpete cinza claro. A parede da direita é composta por janelas grandes que auxiliam na iluminação do ambiente. Os desembargadores e juízes estão sentados à mesa semicircular, à frente da plateia do auditório. Presentes e virtualmente presentes, Dr. Luiz Alberto, Dr. Felipe... A desembargadora é uma mulher de pele branca, cabelo loiro escuro na altura do pescoço, veste Boa toga tarde. e usa óculos. Nós hoje vamos inaugurar esta sessão com um sentimento de muita alegria Olhe atentamente para os papéis à sua frente. e essa alegria se deve a todo o trabalho de uma equipe composta por tantas pessoas. Por trás da que mesa conseguiram semicircular, há um trabalhar quadro branco de para uma projeção de forma tão slides, e em ambas exaustiva extremidades do quadro, para as que bandeiras esse do Brasil e de tribunal Roraima chegasse estendidas. à conquista do selo diamante de qualidade do CNJ. Eu fiz questão de trazer a estatueta que eu recebi em nome de vocês lá no CNJ, que fique bem claro que a mim coube, como representante do TRE, subir no palco e receber essa estatueta. Mas as mãos que estavam recebendo era de cada um de vocês, por isso eu trouxe para que cada um de vocês possa sentir esse gostinho dessa vitória que foi conquistada com cada clique no teclado, com cada suor. O selo diamante de qualidade está representado como um troféu, que está em cima da mesa semicircular. Não é? Por cada ausência em casa, né? Deixando seus finais de semana, às vezes, para trabalhar por essa justiça eleitoral. E, nesse sentido, eu quero agradecer o empenho de vocês de estar conosco. O troféu que está em cima da mesa, frente à desembargadora Elaine, é uma placa em recorte geométrico quadrado, cor azul. De qualidade. Nele está escrito, Parabéns Prêmio a todos CNJ e de qualidade, todas diamante. que, indistintamente, sendo servidor efetivo ou não, colaboraram para a gente chegar nesse resultado. Então, é com esse sentimento de alegria que eu declaro aberta a 91ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Verificado o quórum regimental, a presença do ilustre Procurador Regional Eleitoral, eu pergunto aos meus pares se concordam com a aprovação da ata da sessão anterior. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Declaro aprovada a ata da sessão anterior e pergunto se algum dos senhores tem processo em mesa. Não havendo, eu peço ao senhor secretário que faça o pregão do primeiro processo. Representação especial número 0600. O senhor secretário, que está sentado ao lado da desembargadora, é um homem negro de pele clara, veste toga e usa óculos. Ele lê atentamente a pauta que segura em suas mãos. Representante, Movimento Democrático Brasileiro, advogado Emerson Luiz Delgado Gomes. Representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida, advogado Francisco das Chagas Batista. Representada Maria Dantas Nóbrega, advogado Henrique Keisuke Sadamates.
na sessão de 22 de novembro de 2023, após o voto de mérito do juiz Diego Carmo de Souza, pela procedência parcial da representação, no sentido de apenas aplicar multa aos representados, pediu vista dos autos o juiz Ataliba de Moreira Albuquerque. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Ao eminente juiz Ataliba Albuquerque para pronunciamento do voto vista. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os meus queridos colegas da mesa, na pessoa da nossa presidente. O doutor Ataliba é um homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, usa óculos e veste toga. Toda a equipe desse Ocupa a extremidade da mesa semicircular. E me honra muito participar dessa equipe tão brilhante e tão diligente, presidente. A senhora sabe que eu sou um apaixonado por essa casa e fico muito feliz de poder dividir essa satisfação. Mas organiza os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. Todos, eu não vou me alongar. Esse debate desse processo, ele já foi muito bem iniciado na sessão passada. E, nesses termos, eu adoto o relatório de Sua Excelência, o senhor juiz relator. Efetivamente, eu verifico que, de fato, o programa Morar Melhor visava reformas de moradias humildes. E foi executado, de fato, em 2022. E isso sem legislação específica. E tampouco sem execução orçamentária no exercício anterior. Contudo, eu entendo que a administração estão pública, dispostos, em verdade, além dos microfones e agiu aparelhos de forma técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, como com o registrado nome e nos cargo de cada autos, um. a defesa alegou que a atuação se deu com base na legislação federal, o que de fato não seria cabível, pois o programa de tal natureza necessita de lei estadual específica. Eu tomei a liberdade, inclusive, de verificar um manual com relação a isso, e não seria, de fato, o caso da aplicação. Nessa linha, entendo que a administração, ainda que de modo atabalhoado, procurou atingir a promoção do bem comum, mediante a execução de melhorias em casas humildes, em desfavor de pessoas necessitadas. Com relação aos autos, eu verifiquei de fato, e fiz uma análise bem apurada, que não se tratava de construção, mas sim de reformas, pequenas reformas em moradias, basicamente construção de banheiros e coisas nessa ordem. Por isso, não vejo gravidade capaz de justificar, nesse caso em concreto, a cassação ou mesmo a imposição de multa em grau máximo, até porque o caráter eleitoral dessas ações não ficou bem definido nesses autos. Atentamente as informações à sua frente. Não foi o principal motivo a impulsionar o programa Morar Bem, pois, conforme registrado, inclusive foi objeto da manifestação do Ministério Público, não foi solicitado títulos aos beneficiados para inscrição no ato de cadastro do programa. Isso ficou muito bem delimitado na audiência de instrução das testemunhas. É oportuno salientar que o que foi apresentado como prova testemunhal do caráter eleitoral do programa é muito frágil. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Conforme se pode depreender da sustentação oral do próprio Ministério Público, as testemunhas Sônia Maria de Oliveira Cerqueira e Vilma Pereira Cunha disseram que não houve pedido de apresentação de títulos eleitorais e tampouco a menção de questões políticas. As duas testemunhas acima mencionadas não forneceram segurança quanto ao caráter eleitoral. Destaco primeiro que Sônia Maria de Oliveira de Cerqueira, no ID 6088512, eleitora do Estado de Roraima, disse que soube do programa em uma ação social de governo e que não lembra de terem solicitado seu título, que recebeu 2 visitas de agentes públicos em sua casa e que os mesmos não perguntaram a respeito de título, tampouco fizeram menção a partir do Olhe candidato. Atentamente para os papéis à sua frente. Vilma, no ID 6088513, que soube do programa através de uma amiga, que passou 2 ou 3 dias indo a Cordesaima até conseguir a inscrição. Isso em 2022. Que recebeu 3 visitas dos servidores da referida entidade pública, sendo informada que retornariam à sua casa. Contudo, declarou que não lhe disseram que era um programa de governo e que, se esse fosse feito, o programa seria encerrado, não lhe sendo perguntado se tinha título e não sendo dito que a condição de eleitor seria um dos requisitos para a inscrição.
não presenciando comentários de que o programa tinha relação com candidatos ou partidos. Dessas oitivas, eu tomei o cuidado ainda de, junto com a assessoria, observar que Vilma disse, inclusive, que não tinha esperança de receber mais o benefício, e as duas testemunhas ouvidas não chegaram nem a ser beneficiadas. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Destaca-se, então, a afastar o caráter eleitoreiro que as duas testemunhas afirmaram, até a data de seus depoimentos, não tendo elas sequer recebido os ditos benefícios. Destaca-se ainda, dado o teor dos depoimentos, que a prova não revelou a existência de caráter eleitoral do programa. De fato, quanto às declarações prestadas na imprensa pelo representante, feitas de fato em período vedado, essas não se revestem de robustez capaz a justificar a decretação da cassação de diploma, e verifico que apenas justificam a aplicação de multa, isso no mínimo. Compreendo que, apesar da menção da imprensa ao programa social em questão em período vedado, vejo que a gravidade da infração é mitigada em razão do ímpeto natural de expressão de comunicação e de buscar a divulgação e a promoção das atividades desenvolvidas. Esse ímpeto, como é claro, é igualmente presente nos gestores, como é o caso da segunda representada. Eu tomei o cuidado, eu lembro que foi até objeto aqui da análise nossa, quando dos iniciais debates, eu fiquei em dúvida, de fato, se a segunda representada teria feito todo o período como titular da empresa, mas, de fato, não foi. Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua frente. Reintere-se aqui entre nós que o investimento em habitação é uma atividade habitual, a atividade da administração brasileira, isso há décadas, como é de conhecimento de todos e vem sendo realizado pela União, pelo Distrito Federal, pelos municípios. Isso é uma atividade corriqueira, eles vêm, de fato, a União há muitos anos, é um programa social de construção de casas, de melhorias de habitações, e isso às comunidades mais necessitadas, sendo de ampla conhecimento, é um caso concreto. E no caso concreto, isso aqui foram pequenas reformas, e as próprias testemunhas que foram ouvidas sequer foram beneficiadas por isso. Assim, com essas pequenas considerações, e tomei a liberdade de pedir vista dos autos para observar esses parâmetros, se impõe por evidente observar a proporcionalidade ou efetivar a dosimetria da sanção. Entendo que, de fato, houve, mas entendo que deve-se preservar a soberania do voto, que somente deve ser revisto em casos extremos, que, no meu sentir, não é o caso agora. Transcrevo alguns julgados com relação a essa dosimetria. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Não vou cansar os colegas, em razão, porque os debates já foram bem acirrados, houve uma discussão muito grande em relação às preliminares, inclusive se envolvendo a ilegitimidade e tudo mais. Então, diante do exposto, ao reconhecer a prática da conduta vedada em razão das declarações feitas sobre o programa em questão, bem como a inexistência de autorização, como já antes já havia dito, específica, e a ausência de execução, como foi demonstrado aqui no exercício anterior, mas considerando que o objetivo era a concessão de fins legítimos e necessários ao bem comum, bem como reduzir o caráter eleitoral do contexto em que se deram os acontecimentos, fatos que mitigam em muito a gravidade da conduta, acompanham em parte o senhor relator em reconhecendo a prática da conduta, nos termos da Lei 9.504, artigo 73, parágrafo 10, aplicar a multa em grau mínimo ao primeiro representado, o senhor Antônio Oliveira Garcia de Almeida, em razão da ausência de gravidade capaz de justificar a dosagem de sanção em grau mais severo. E quanto à segunda representada, acompanha o relator na aplicação da multa em grau mínimo. É como voto, excelências. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Em discussão, o voto vista apresentado pelo eminente magistrado Nathalie Albuquerque. Quando houve o pedido de vista, nós estávamos em discussão do voto. Então, estamos abertos à discussão. Retomamos, então, o ponto que paramos e eu abro, então, a discussão, agora acrescentado pelo voto vista, pelas razões trazidas
pelo eminente magistrado Vistor. O troféu que está em cima da mesa, frente à desembargadora Elaine, é uma placa em recorte geométrico quadrado, cor azul. Nele está escrito: Prêmio CNJ de Qualidade, Diamante. A doutora Tânia pede a palavra. Põe bem assim, ó, desembargadora Tânia. Tenta colocar mais próximo da sua boca, assim. Ajusta o microfone à altura do seu rosto. Boa fé, a causa boa, né? O bem comum. A desembargadora A Tânia está sentada ao boa lado direito da mesa, próxima ao né? centro. E fiquei A doutora atenta Tânia é aqui uma que eu mulher vou negra de pele escrevendo parda, as coisas, cabelo preto né? à altura do ombro, veste toga e Onde usa um óculos. Sua Excelência destaca que uma das testemunhas já não tinha mais nem esperança de receber. O que me faz imaginar que ainda era uma promessa falsa, né? Chegamos, oferecemos, fizemos o cadastro, não se nega o fato, né? Por trás da desembargadora, em destaque a bandeira do Brasil. Sem a intenção realmente de fazer a entrega, onde eu vejo nisso mais do que um motivo para eu ter como caracterizado o cunho eleitoral da ação. E é curioso que nós temos 3 anos de gestão antes No do canto bendito inferior ano direito da nossa tela, da o espaço para a reeleição. janela dos intérpretes de Libras, que alternam o trabalho de tradução a cada 20 Cuidados minutos. com a população carente, com as pessoas que têm alguma dificuldade para ter uma moradia digna, não existe. Né? Não existe nesses anos anteriores. Nós guardamos tudo para o bendito ano Enquanto da fala, eleição. faz menção aos documentos à sua frente. E vou me adiantando aqui, eu comecei a esboçar um voto que eu até adiantei meu pensamento na sessão anterior. E vou ler para que eu não perca o raciocínio, a ordem aqui em que eu coloquei. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Pensamento de forma escrita, né? Não há divergência quanto ao fato, né? E a necessidade, inclusive, de uma reprimenda, ainda que em grau mínimo, como dito agora pelo juiz Ataliba. Entretanto, eu não vejo como decotar na situação Enquanto fala, faz menção aos a documentos à sua penalidade frente. mais grave, que é a cassação, e lembrando que se a ação fosse julgada em tempo hábil, né, da proposta, inclusive antes do registro, ela ensejaria a cassação do registro ou o deferimento do registro, ou indeferimento do registro. O que nos dá certeza, né, de que é uma ação que precisa caminhar realmente contra o responsável. Então, eu vou ler aqui um pouquinho, mas não vou cansá-los. E na carona do pedido de vista do doutor Ataliba, que interrompeu o julgamento iniciado na sessão do Na dia mesa 22, semicircular, estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, com o nome e cargo de cada um. consoante pensamento já externado por ocasião dos debates que sucederam o voto do ilustre relator juiz Diego Carmo na outra ação anterior. Nossa, o negócio está Enquanto pesado fala, aqui. lê então. atentamente as Puxando informações à meu sua frente. suporte de pé, já é a segunda vez que está quebrando aqui. Eu vou divergir, né, no que tange a aplicação da pena de cassação do diploma do representado Antônio Denário, agora governador eleito, né, em face da ausência do senhor Edilson Damião Lima, eleito vice-governador no Enquanto polo fala, passivo da faz demanda. menção aos documentos à sua A frente. matéria foi inaugurada e decidida por essa corte por ocasião do julgamento da representação 060-089-57, ocorrido na sessão do dia 14/8, por maioria,
cuja conclusão nós conhecemos. Então, nada obstante a ausência de unanimidade no julgamento citado, cabe anotar que o tema volta ao debate em razão da modificação eventual da composição plenária. Nós tínhamos um outro colega, né, que não acompanhou o entendimento anterior dessa corte e trouxe de novo a situação Enquanto que fala, estamos a faz discutir. menção aos documentos à sua frente. Gerir o equilíbrio das eleições passa essencialmente pela tarefa de garantir a igualdade entre os candidatos, seja controlando atos ou gastos disfarçados de política social, como no caso, né? Assim, eu ouso divergir do entendimento trazido pelo relator e acompanhado pelo Ministério Público em seu parecer, quanto ao pedido de cassação do registro ou diploma do Antônio Denário, porque a ação não foi intentada em face do titular e do respectivo vice da chapa majoritária. Não havia chapa. Enquanto gente. fala, faz contato visual com os Não havia participantes chapa. à mesa. Quando no ajuizamento da ação, quando a ação foi estabilizada, não existia nenhuma chapa. Primeiro porque a ação foi intentada, como repetidas vezes afirmado no decorrer desse e do outro julgamento, antes do pedido de registro eleitoral contra o agente público, não havendo que se falar em chapa. Segundo, porque já restou assentado por essa corte que o ilícito em julgamento só enseja responsabilidade pessoal e intranscendente dos agentes aqui, no caso, Antônio Denário e Maria Dantas. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Especificado na exordial, não existindo razão para a inclusão de terceira pessoa que não tenha, ao menos em tese, incidido em alguma das previsões contidas no artigo 73 da Lei 9.504/97. Terceiro, porque o fato do resultado da ação chegar quando findo e consumado o pleito eleitoral não pode esvaziar os pedidos apresentados em tempo hábil para julgamento antes da eleição, ou em conjunto com o pedido de registro, como eu destaquei agora, ou por ocasião da diplomação. Quarto, porque o dispositivo legal do parágrafo 5º do artigo 73 da Lei das Eleições Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. do descumprimento do disposto nos incisos do caput e no parágrafo 1º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, suspensão e multa, o candidato beneficiário, agente público ou não, ficará no futuro, seja numa representação ou em outra ação adequada, sujeito à cassação do registro ou do diploma, o que impõe a conclusão de que, uma vez que venha a ser candidato e, por via de consequência, beneficiado, o agente público ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Quinto, porque os precedentes que guiaram o Tribunal Superior Eleitoral na fixação da súmula 38, cito aqui o número dos julgados, são todos decorrentes ou de ação de investigação judicial eleitoral ou de ação de impugnação de mandato eletivo. Ou seja, decorre de ações que somente podem ser propostas após a apresentação do registro. Aí sim, nós temos chapa, né? Momento a partir do qual é possível identificar os candidatos que compõem as chapas majoritárias. Organize os papéis que estão dispostos na Sexto, mesa à sua frente. Porque uma vez iniciada a ação, com a perfeita triangulação e adiantada a instrução, seria um contrassenso admitir que o vice posteriormente escolhido em convenção partidária necessariamente tivesse que integrar a lide na qualidade de parte, implicando, inclusive, no retrocesso das fases do processo e na submissão do principal ao acessório. O acessório segue a sorte do principal, não o principal a sorte e os interesses do acessório. E aqui eu trago uma reflexão no sentido de que o vice, quando se dispõe a compor uma chapa com alguém, no mínimo,
ele deve fazer um levantamento Enquanto fala, das faz contato condições visual com os eleitorais, participantes da à mesa. viabilidade daquela proposta, ainda mais em se tratando do governador. E a partir do momento que eu pouco me importo com isso, né, de fazer essa verificação, eu assumo o risco de, no meio do processo eleitoral, eu ter alguma dificuldade decorrente de uma conduta vedada imputada ao agente, não ao candidato ainda, mas ao agente público, que é o caso. Ora, tal situação não se coaduna com o próprio espírito da lei que instituiu a representação especial por conduta vedada, que é o único instrumento processual que pode ser utilizado antes da escolha dos candidatos, esvaziando completamente a possibilidade de uma utilização de forma antecipada, visando a proteção do equilíbrio do pleito. A lei existe para garantir uma ética. É óbvio que quem tem uma máquina e pode usar dela para angariar simpatia e voto, está na frente, já está em desequilíbrio, isso não podia nem existir, mas já que existe, vamos lá, né? Aí exige-se uma ética desse candidato, e uma vez quebrada essa ética, não, ele pode ter como justificada todas as suas ações, a sua eleição, em especial a eleição do vice, né? Ou seja, Olhe atentamente para os papéis à sua frente. o arcabouço normativo prevê um instrumento processual para levar ao judiciário um ato potencialmente ilícito. Contudo, a consequência jurídica prevista na norma não pode ser aplicada em virtude de um fato futuro, do qual a relação jurídica base não depende. Temos que dar efetividade às normas e não subtrair delas a sua essência, em razão de um acessório que sequer participou da relação jurídica controvertida, que não tem nada a dizer quanto aos fatos e que sequer se apresentou espontaneamente aos autos, quando lhe era perfeitamente possível fazê-lo, mormente porque, em outros feitos judiciais, é patrocinado pelos mesmos causídicos, que ora patrocinam os interesses do representado Antônio Denário, governador do Estado. Aliás, até mesmo o Partido Republicano, do qual é afiliado o vice-governador, compareceu no feito, alegando assistir os seus interesses, enquanto que este não se preocupou em vir aos autos. Talvez porque nada tem a dizer efetivamente. Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à Simplesmente mesa. visitar o processo, vamos tumultuar o processo, né? Desse modo, o pedido não deve ser decotado, urgindo sua apreciação tal como apresentado, e a aplicação das sanções, se o caso, sob pena de termos como validado e justificado o ilícito apontado, assim como seus efeitos vedados pelo legislador por causarem desequilíbrio e descompasso na igualdade que deve ser assegurado aos candidatos. Então, considerando a gravidade das condutas imputadas, apuradas, bem como as circunstâncias em que os fatos se deram no período eleitoral, é óbvio, e ainda mais essa possibilidade de ser o eleitor enganado efetivamente, como a gente viu agora da análise do doutor Ataliba. Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua As frente. circunstâncias em que os fatos se deram, com um impactante desequilíbrio no pleito, senhora presidente, então eu apresento um voto divergente pela imposição da pena de cassação ao senhor Antônio Denário, né, ao diploma do representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida. Nenhuma pena que eu estou aplicando ao vice. Ele só segue aqui a sorte do principal. Então, ele não é parte, eu não posso aplicar a ele nenhuma pena, mas também eu não posso deixar de aplicar a pena, né, ao agente público responsável, porque existe o interesse de uma outra pessoa em se manter, né, num status que ele não adquiriu e que ele não pode agora assumir o papel mais importante dentro de uma chapa da qual ele assumiu o risco de concorrer. Então, eu apresento... Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. A divergência aqui apenas no tocante à aplicação da sanção
de cassação ao representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida. É como eu voto, senhora presidente, adiantando. Quanto à pena de multa, desembargadora Tânia, a senhora traz alguma... Questiona a desembargadora Elaine. Doutor Felipe, o senhor tem como nos indicar qual foi a multa sugerida no voto do eminente... Foi de 100 mil FIIs para o senhor governador e 5 mil FIIs para a senhora Maria Dantas Nóbrega. O doutor participa da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro branco ao 5 fundo. mil FIR. Eu mantenho tal qual A doutora Tânia pede a palavra. apresentado no voto do relator. A presidente da sessão Ainda retoma a em leitura da pauta que discussão. está à sua frente. Agora, o voto divergente, o voto vista e o voto que foi pronunciado na sessão anterior. Alguém mais quer fazer uso da palavra? A doutora Joana está sentada na extremidade não. esquerda da mesa. É uma mulher de pele branca, cabelo escuro na altura do Com relação à ombro. questão, me chama bastante atenção, assim... Por trás da mesa, ao fundo da imagem dos juízes, a equipe técnica e assessores, também sentados à frente de computadores. Do que se tratou. Houve um empenho orçamentário em 13 de dezembro de 2021. E houve o começo da liquidação em 2022. Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. A alegação é que seria esse empenho o autorizador, balizador da conduta que foi praticada desse programa. Empenho, liquidação são coisas diferentes. Como eu estar em casa discutindo com meu esposo se eu vou ou não comprar um carro. Nós estamos empenhando o que eu vou gastar com o orçamento. Efetivamente, comprar o carro, ou desistir do carro e comprar uma casa, é a liquidação. Então, me parece que o intuito, quando tem essa menção do empenho, da ordem de pagamento com a liquidação, é exatamente de burlar essa questão de ser ou não permitido, porque Enquanto no ano fala, anterior faz estava contato sendo visual com os permitido participantes à mesa. em 2021. Então, tem um empenho no final de 2021, em dezembro, 13 de dezembro, 9 dias para a gente estar comendo peru de Natal. Quem, em sã consciência, está fiscalizando isso? Ninguém. E aí se utiliza desse empenho para dar uma aparência, mascarar uma normalidade, para, de certa Olhe atentamente forma, para os poder papéis se à sua frente. utilizar desse projeto, né, Morar Melhor, num ano eleitoral. Eu, assim, nesse aspecto, eu acho, com todo respeito à doutora Taliba, assim, eu acho que é a gente tampar o sol com a peneira. O caráter é nitidamente eleitoral, não tem como não ser. Porque, se assim não fosse, ele poderia ter feito nos 3 anos anteriores ou aguardar, né, ser reeleito. Ajusta o microfone à altura do seu rosto. Depois. Além do mais, tem a questão sempre da população. Não pegou título de eleitor, mas a população, sobretudo a mais simples, ela vai criar uma expectativa. Eu vou votar nesse governador, porque se ele está fazendo isso esse ano, ele vai continuar isso o ano que vem. Me preocupa bastante essas práticas assim na gestão pública, e é lamentável, no meu entendimento, que alguém, né, que tenha se elegido pela primeira vez com uma mentalidade de fazer as coisas diferentes, que eu lembro muito bem da primeira campanha do senhor governador, adote essas práticas que são bem usuais de políticos bem versados. Então, assim, eu queria só destacar essa questão do empenho e da liquidação. E, no mérito, até, eu acompanho a desembargadora Tânia, eu acho que não Enquanto pode fala, ficar faz limitado. contato visual com os participantes à mesa. O acessório impedir uma sanção para o principal, e eu acho que a conduta é extremamente grave a permitir a cassação, como votou a desembargadora Tânia, mantendo no mais a multa de 100 mil FII e 5 mil FII. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua Alguém frente. mais quer discutir?
Eu achei interessante, doutora Taliba, O troféu que está em cima da mesa, frente à desembargadora Elaine. É uma placa em recorte geométrico quadrado, cor azul. Nele está escrito, Prêmio CNJ de Qualidade, Diamante. Assim como naquela outra ação que nós estávamos julgando entrega de cesta básica, para deixar claro à população, aquelas pessoas que não são da área jurídica e que acabam Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Nosso julgamento, que nós aqui não estamos julgando a qualidade do programa que estava sendo executado. A qualidade do programa não vem ao caso para fins de julgamento de conduta vedada. O que está em jogo aqui é: praticou algo que a lei permitia no ano eleitoral ou não? É isso que nós temos que verificar. E no caso específico, que foi a questão de reforma de moradia, fica bem claro, e eu faço questão de ler a letra da lei que nós estamos julgando, que diz que no ano que se realizar a eleição, ou seja, no ano 2022, fica proibida. A letra da lei é essa. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto em caso de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei. Enquanto fala, leia e atentamente já as informações à sua frente. no orçamento anterior. E o que se viu aqui? Exatamente o uso de um programa social de reforma de moradia gratuita, distribuída à população, no ano eleitoral, sem lei anterior que a previsse e sem que já tivesse sendo executada no ano anterior. Essa lei é objetiva, a lei é objetiva. Se o programa era bom ou não era bom, se ele atingiu o bem comum, não atingiu, a lei não trata aqui sequer se ele tinha potencialidade de provocar algum desequilíbrio eleitoral. A lei só quer que a gente verifique, foi feita uma conduta vedada no ano anterior, naquele ano eleitoral, tinha essa conduta, e chegou-se à conclusão aqui que sim. Não tinha lei específica prevendo o programa, não tinha execução na lei orçamentária do ano anterior, portanto, é uma conduta vedada. Objetivo. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. E verificado, então, a quantidade de pessoas, a quantidade e o volume de recursos empregados para esse fim, aí sim nós vamos verificar a gravidade da conduta em relação à pena que vai ser aplicada. É simples. Não é algo tão difícil da gente verificar. A gente olha a prova dos autos, verifica objetivamente o que estava sendo feito, se ele afronta a lei e aplica a pena. Nesse sentido, quando vem a sugestão, desembargadora Tânia, de que se aplique apenas a multa e não a cassação do mandato, tanto no voto do relator como no parecer ministerial, se reconhece a gravidade da conduta. A conduta é grave. A conduta é daquelas, conforme previsão da lei, que se aplica a pena de cassação. Enquanto fala, é que leia atentamente as informações à sua frente. Ao agente público responsável pela conduta, que lá na frente se transforma em candidato. Quem é essa pessoa? Antônio Olivério Denário, que quando foi representado, era antes das convenções, nós estávamos em maio, abril. Ele, agente público, praticou conduta vedada, na modalidade gravíssima, e aí, lá na frente, se transforma em candidato. Qual é a pena para ele? Cassação e multa. O que se está propondo aqui, com todo o respeito ao Ministério Público, com todo o respeito ao voto que foi lançado na sessão anterior, é uma escusa absolutória sem previsão legal.
É uma excludente de punibilidade sem previsão legal. Nós falamos aqui o tempo todo, e eu sou alertada pelos meus assessores o tempo todo, que isso aqui tem caráter penal e que ele deve ser analisado objetivamente. É assim que os meus assessores sempre falam para mim. Olha, tem que ser Enquanto objetivo. fala, faz tem que ser menção aos objetivo, documentos tem à que sua enquadrar frente. absolutamente na letra da lei. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pena de cassação e multa, porque se reconheceu a gravidade, é mais ou menos como se a gente tivesse uma pena de detenção e multa, ou então pena de reclusão e multa. E aí eu digo assim, olha, tá bom, eu reconheço que o crime é grave, realmente teve consequência grave, mas eu não vou aplicar a pena de prisão, porque aquele que ficou no carro esperando para dirigir o produto do crime não estava aqui no processo. É isso que está se propondo aqui. Nós reconhecemos que houve o ilícito, nós reconhecemos que houve a gravidade e nós dissemos, não vamos aplicar a pena. Sem previsão legal. Volto a dizer, nós não temos a previsão legal para uma excludente de punibilidade, não existe aqui. Eu quero chamar a atenção aqui ao relator, ao eminente juiz relator, para que preste atenção num precedente perigosíssimo que está sendo feito aqui nesse tribunal. Nós estamos abrindo, caso isso se processe, uma excludente de ilicitude, aliás, uma excludente de punibilidade sem previsão legal. Nós estamos com uma escusa absolutória sem previsão legal. Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. É muito perigoso isso que está acontecendo neste tribunal. Se houve a conduta e se ela é grave, a pena é cassação. O coadjuvante, que nem existia à época dos fatos, ou à época da estabilidade da demanda, que foi lá no juízo saneador, não integra a lide, nem deveria, porque ele não existia. Ele não existia. Não é um partícipe de nada disso. E a lei não previu essa hipótese. A lei não prevê essa hipótese. Ela não prevê, olha, se lá na frente vier um candidato para compor a chapa, ele também vai ser. Não existe previsão legal para esse tipo de situação. O que tem é o agente público que se torne candidato, caso esteja eleito, ele sofre pena de cassação, ponto. Hoje, aqui nesta representação, é o senhor Antônio Denário. Mas poderia ser qualquer outro. Poderia ser um senador com seu suplente, poderia ser qualquer outro. Eu vejo como um precedente gravíssimo, do ponto de vista legal, o que está sendo feito aqui hoje, caso isso prevaleça nesta corte. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Eu já havia mais ou menos antecipado o meu posicionamento, que é no mesmo sentido que eu estou trazendo hoje. Adiro à divergência apresentada pela desembargadora Tânia e passo a colher os votos. Desembargadora Tânia, que segue ao relator, já se pronunciou pela procedência da representação, com aplicação de pena de cassação, multa no grau máximo de 100 mil FIR para o primeiro representado, Antônio Olivério, e de 5 mil FIR para a segunda representada. Doutora Joana, que se segue à desembargadora Tânia, aderiu à divergência, da mesma forma, a procedência da representação, com a aplicação da multa de 100 mil FIR e cassação para o primeiro representado, Antônio Olivério, e 5 mil FIR para a segunda Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua frente. Doutora Taliba também já se pronunciou, no sentido de reconhecer a procedência da representação com a aplicação de multa no grau mínimo para ambos os representados. É isso, doutora Taliba? E, doutor Felipe Bousada, o senhor tem alguma
algo a acrescentar em relação ao voto, doutor Felipe? O doutor Felipe está em um escritório particular. Tenho sim, É um senhora homem jovem de presidente. pele branca, Pois não. cabelo preto, Só curto, para usa um terno escuro, usa óculos e encerrar fones a de colheita ouvido. dos votos. O doutor Luiz Alberto não votará nesse caso? É que eu estou seguindo a sequência que eu tenho de antiguidade Assim, e é hora de porque colher os votos. o que eu tenho a me manifestar deve ser feito após a colheita de todos os votos, de acordo com o regimento interno. Pois não. Então, eu sigo com relação ao doutor Luiz Alberto. O doutor participa da Como sessão de vota, forma Vossa remota, Excelência? tendo sua imagem projetada no quadro branco ao Boa fundo. tarde a todos. Eu voto pelo... O juiz Luiz Alberto é um homem de pele clara, cabelo e barba grisalho, veste Eu toga e um acredito óculos. que ele descreveu muito bem os fatos, os fundamentos jurídicos. Eu acredito que a cassação, nesse caso, não seria proporcional, nos termos do voto do relator. Conforme o relator, A presidente ele da sessão aplica- retoma a deixa de leitura da aplicar pauta a que pena está à de sua cassação, frente. Aplica a pena de multa no grau máximo de 100 mil FIR e Isso. para o primeiro representado e grau mínimo para a segunda representada. É isso, doutor Luiz Alberto? Exato. Pois não. Doutor Francisco. O juiz Francisco ajusta o microfone à altura do rosto e pede a palavra. É um senhor de pele clara, cabelo ruivo levemente grisalho, veste toga, um óculos e uma gravata azul. Está sentado do lado esquerdo da mesa. Tânia, sou vice-presidente corregedora, veio pela doutora Joana. E, Na mesa semicircular estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, com o nome e cargo de cada um. De modo que, como já foi meu entendimento em outro julgamento, o meu voto também é pela aplicação da multa. E, neste caso, entendeu, também aderindo ao voto visto do doutor Ataliba pela aplicação mínima de R$5.000 para o senhor Olivério Garcia e também para a representada senhora Tânia. Né? Nesse sentido, senhor presidente. Pois não. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4... A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. A unanimidade, a Corte Eleitoral julgou procedente a representação... Senhora presidente, Pois não. eu peço a palavra, por favor. Pois não, Vossa Excelência tem a Muito palavra. obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos os colegas, todos os advogados, advogadas, os servidores e os demais que nos assistem nessa casa. O doutor Alisson, Felipe pede a palavra. Uma excelente tarde também. Senhora presidente, antes eu tenho uma dúvida regimental que eu preciso tirar, porque eu acredito que a minha situação nesse momento é um pouco sui generis. O artigo 100 do nosso regimento interno, o parágrafo único, assim dispõe que caso o relator ou qualquer juiz pretenda modificar ou confirmar o Enquanto voto fala, faz menção aos documentos à sua frente. o último voto na sequência estabelecida neste artigo. Bom, como os colegas sabem, eu estive ausente durante um tempo, afastado por razões de saúde, e o relator desse processo, que primeiramente era eu, o relatório foi passado para o meu colega, o juiz federal, doutor Diego do Carmo, que proferiu esse voto pela aplicação apenas das sanções pecuniárias. E a minha dúvida, senhora presidente, é justamente se me cabe, pela ausência da identidade do juiz, me cabe fazer a possibilidade de mudar esse voto, que não foi meu, mas que era da minha relatoria. Eu gostaria de saber qual que é o posicionamento dessa corte, se já enfrentou uma situação parecida dessa anteriormente. Doutor Felipe, eu vou falar por minha experiência própria. Tanto o Código de Processo Civil quanto os demais regimentos, eles autorizam que qualquer julgador altere o seu voto até o momento da proclamação do resultado. Enquanto não proclamado o resultado, qualquer julgador pode alterar o seu voto. É assim que está no CPC e nos regimentos internos, pelo menos esses com os quais eu trabalho. Bom, então eu vou, considerando que esse voto foi proferido pelo juiz da classe juiz federal, juiz eleitoral classe juiz federal, eu reputo que eu tenho a autoridade pertinente aqui para
com todo respeito ao meu colega, o doutor Luiz Diego do Carmo, modificar parte da conclusão do voto e acompanhar a divergência inaugurada pela desembargadora, a eminente colega, a doutora Tânia, em relação à cassação também do senhor Antônio Oliveira Garcia Denari. Vossa Excelência adere à divergência no que diz respeito à aplicação da pena de cassação, é isso? Exatamente, pelos motivos por ela elencados. Pois não. Alguém mais pretende alterar o voto? Então eu vou... Presidente. Pois não, Fala doutor o doutor Luiz Alberto. No meu caso, não seria bem alterar o voto, seria... porque eu acompanhei o relator, né? Pois não. Então, seria no caso de... O senhor agora divergiria do relator no sentido de não aplicação da pena de cassação, é isso? Exatamente, manteria a multa. Pois não. A doutora Tânia fala. No grau mínimo ou no grau sugerido no primeiro voto, no voto que foi anunciado na primeira sessão? O grau anunciado... Fala o doutor Luiz Alberto. Diego. Doutor Diego, né? Pois não. Então, passo à proclamação do resultado. Por unanimidade, a Corte Eleitoral julgou procedente a presidente da representação sessão especial. retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Por maioria, no caso, votos declarados da eminente corregedora, doutora Joana, desembargadora Elaine Bianchi, presidente, e doutor Felipe, a imposição de pena de multa no grau máximo ao primeiro representado e cassação do seu diploma, o mandato. E pena de multa no grau mínimo para a segunda representada. Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua Aplicação frente. de pena de multa no grau mínimo para ambos os representados, conforme divergência trazida pelo eminente magistrado Ataliba Albuquerque e acompanhado pelo eminente magistrado Francisco Guimarães. E apenas aplicação de multa no grau máximo para o primeiro representado e no grau mínimo para a segunda representada, nos termos do voto do eminente juiz Luiz Alberto. Peço o pregão do segundo processo. O secretário ao lado esquerdo da doutora faz a leitura do documento que segura em suas mãos. Na representação especial 06.089/57, relator juiz Felipe Bousada Flores Viana. Primeiro embargante, Tânia Soares de Souza, advogado Henrique Keisuke Sadamates. Segundo embargante, Edson Damião Lima, advogado Egels Augusto Muniz. Terceiro embargante, republicanos, advogado Alisson Batalha Franco. Embargado Avante, advogado Emerson Luiz Delgado Gomes. Com a palavra, o eminente relator, perdão. O doutor Felipe pede a palavra. Senhora Presidente, o relatório desse processo já foi distribuído a todos os colegas. Todavia, dada a relevância, eu gostaria de saber se pode ser dispensada a leitura ou se a senhora Presidente entende que é o caso de ler por conta do acompanhamento público. Bem, eu acredito que todos concordem que nós podemos pular a leitura do relatório, já que todos receberam. Pois não, o senhor pode passar para o voto. Eu gostaria apenas, doutor Felipe, de ouvir o Ministério Público antes de Vossa Excelência proferir o voto. Doutor Alisson. Excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimo senhor... O procurador regional doutor Alisson está sentado ao lado direito da desembargadora, à mesa. É um homem de pele parda, cabelo e barbas no mesmo tom escuro, veste top enquanto fala. Olhe atentamente para as informações que estão no computador à sua frente. Esses são os segundos embargos que os representados opõem, discutindo diversas teses. Ajuste o microfone à altura do seu rosto. A conclusão do Ministério Público Eleitoral é pelo conhecimento dos embargos e pelo desprovimento desses embargos que foram postos por Edilson Damião Lima, Partido Republicanos, e Tânia Soares de Souza. O senhor Edilson Damião sustenta teses a respeito da extensão dos efeitos da cassação do diploma do primeiro representado em relação ao seu mandato, que já foi exaustivamente debatido aqui neste tribunal e, portanto, o recurso revela apenas inconformismo.
O Partido Republicano Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Relativas ao indeferimento do pedido de admissão do partido como assistente simples na demanda, traz argumentos a respeito do artigo 16 da Constituição e também a tese a respeito da extensão da cassação do diploma do representado. Esses foram todos argumentos já debatidos por esse tribunal, tanto no julgamento originário quanto no julgamento a respeito dos embargos, e, portanto, aqui também temos mero inconformismo veiculado em recurso inapropriado. Também, do mesmo modo, a senhora Tânia Soares traz as mesmas teses que veiculou no seu primeiros embargos de declaração. Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua frente. Rebatidas no julgamento desses primeiros embargos. Então, de volta aqui a mero inconformismo contra o julgamento, de modo que se revela necessário o desprovimento dos embargos de declaração. Então, de maneira bastante sucinta, aqui é pelo conhecimento dos embargos, já que, de fato, preenche seus requisitos formais, mas pelo desprovimento do mérito dos embargos opostos. É nesse sentido, devolvo a palavra, presidente. Devolvo a palavra ao eminente relator. Bom, senhora presidente, demais colegas, como já exposto no relatório, que a gente dispensou a leitura, foram interpostos 3 embargos de declaração, que serão analisados separadamente neste voto. O doutor Felipe pede a palavra. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, elucido que no julgamento anterior foram apreciados 5 recursos dessa espécie, somente 2 deles tendo sido protocolados pelas partes originárias da causa. Como é ser disso, os embargos de declaração são uma espécie de recurso previsto na legislação e cabível em 4 hipóteses. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Obscuridades e ou retificar erro material. Trata-se, como já esclarecido no voto incerto no ID número 6295807, de instituto jurídico de via estreita e vinculada. Não se lhe admite para rediscutir matéria ou obter novo julgamento do mérito. Diferente não poderia ser a ampla devolutividade, atributo dos demais recursos eleitorais. Já a presença da omissão, contradição ou obscuridade deve ser demonstrada cabalmente, não bastando alegações genéricas ou repetições de argumentos já expostos e enfrentados. Somando-se a isso, os declaratórios não se prestam a modificar o julgamento exauriente, conforme o querer de algumas das partes, seja porque está insatisfeita ou porque não teve seus pedidos acolhidos, muito menos sendo meio idôneo e lícito para apenas dilargar o tempo de tramitação processual. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. É consabido que a celeridade se constitui como um dos princípios basilares do processo eleitoral. Primeiramente, porque os resultados dos julgamentos da Justiça Eleitoral recaem, direta ou indiretamente, sobre as manifestações de vontade democráticas do eleitorado e sobre os eleitos. E, em segundo lugar, por quanto os mandatos seletivos possuem termo inicial e final pré-estabelecidos, sendo que qualquer sorte de tumulto que interfira na solução final da lide ocasiona situação de instabilidade institucional, incertezas políticas e sociais. Adicionalmente, não se pode olvidar que o regulamento jurídico processual, ainda mais no processo civil eleitoral, exige que comportamentos tumultuários ou caracterizadores de litigância de má-fé não sejam praticados. Caso ocorram, deverão ser punidos. Colocadas essas observações, adiro às razões expostas pelo excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Diego Carmo de Souza, quanto à natureza dos embargos, incorporando que relacionem os precedentes colacionados no documento ID número 6295807. Tudo isso posto, eu rememoro aqui apenas para refrescar o teor da ementa do julgado embargado pelos recursos que ora se enfrenta. No item 1 da ementa, pedido de ingresso do vice-governador Edilson Damião Lima como assistente simples, deferido. Demonstração do interesse jurídico, a teor dos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil, no mérito, embargos rejeitados. Item 2. Embargos do Republicanos. A Corte manteve a compreensão do indeferimento do seu ingresso como assistente simples. Em virtude do princípio da dialeticidade, no que tange à alegação de afronta ao princípio da anterioridade eleitoral, não foi conhecido. Contudo, no mérito, foi dado parcial provimento, tendo em vista a detecção de erro material, devendo no acórdão ser suprimida a expressão cassação de chapa, sendo sucessivamente substituída pela expressão cassação do diploma de Antônio Olivério Garcia de Almeida. Item 3.
pedido de ingresso da Comissão Provisória de Progressistas em Roraima foi indeferido por ausência de interesse jurídico. Em virtude disso, os embargos não foram reconhecidos. Item 4, e final, os embargos de Antônio Oliveira Garcia e Tânia Soares de Souza foram conhecidos, porém no mérito rejeitados, uma vez que ausentes obscuridades, contradição ou omissão. Sendo esse o contexto, doravante enfrenta o mérito dos embargos declaratórios. O primeiro aqui são os embargos de declaração interpostos por Edilson. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Vossa Excelência está sem áudio, doutor Felipe. A imagem do juiz Felipe travou por um instante. Eu estou vendo, doutor. Eu acho que é lá. Fala o doutor Luiz Alberto. Fale novamente, doutor Felipe, por favor. Consegue me ouvir? Pronto, já retornou, sim. Sim, tá bom. Mas perdeu muita parte, doutora? Não, Vossa Excelência estava anunciando primeiros embargos. Tá, perfeito. São os embargos interpostos por Edilson Damião Lima. Os embargos são tempestivos, porém não merecem provimento, porquanto nenhuma omissão ou obscuridade há para ser sanada. A peça recursal se resume a afirmar que o acordo não está claro quanto à extensão do julgado em relação ao vice-governador. Todavia, a matéria foi debatida e enfrentada, até mesmo em demasia, tanto no acórdão primeiro, quanto no acordo que enfrentou os primeiros embargos declaratórios interpostos pelo recorrente. Tanto é que o próprio embargante insere em sua peça recursal os argumentos correlatos utilizados por este regional como fundamentação. Apenas para elucidação, trago o motivo que deu aso ao seu inconformismo. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Outra questão destacada foi que, segundo ele, não houve discussão quanto à extensão da decisão de cassação do agente público, à época governador do Estado, Antônio Oliveira Garcia. Por um trecho, portanto, não houve omissão indicada. Tanto é que o voto condutor deixa bem clara a cassação do diploma de Antônio Oliveira Garcia e consequente realização de novas eleições, a teor do artigo 224, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral. Ora, é um consecutário lógico que foi amplamente debatido no julgamento. Por certo que, havendo novas eleições, a situação do vice acompanha a do titular da chapa. Não se trata de punição do vice, e sim condição legal posterior ao que aqui foi decidido. Rememorando que nós já tratamos aqui que o vice não sofreria a sanção do governador. Verifique-se, portanto, que foi perfeitamente delineado o alcance jurídico do julgado após a admissão do vice-governador como assistente simples, motivo pelo qual voto pelo não provimento dos embargos. É o voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do eminente relator. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Os embargos propostos por Edilson Damião. Alguma divergência? Anuncio o resultado. A unanimidade, os embargos que foram propostos por Edmilson Damião foram conhecidos e rejeitados em consonância com o parecer ministerial. Vossa Excelência continua com a palavra. Embargos de declaração interpostos pelos republicanos do Roraima. Os embargos de declaração, nesse caso, são manifestamente tumultuários, protelatórios e não devem ser conhecidos. As teses centrais do recurso protocolado residem na possibilidade de ser aceita a participação da agremiação na relação processual como assistente simples. Isso porque o vice-governador Edilson Damião, seu filiado, foi aceito como tal, o que se constituiria como fato novo, alardeando ainda uma suposta omissão quanto à observância do artigo 16 da Constituição da República, que seria o princípio da anterioridade. Os republicanos, que sequer é parte, assistente ou qualquer outra figura relevante no direito processual nestes autos, novamente vem, então, peticionar sua admissão no feito à posse, por duas Enquanto vezes, fala, faz menção aos documentos à sua frente. Sobre a matéria, aparentemente presumindo que esses jogadores são dotados de imensa instabilidade decisória e insegurança nas suas manifestações judiciais, sofrendo de alguma sorte de mazela capaz de constantemente metamorfosear seus posicionamentos, que seriam tão transitórios e suscetíveis, tal como a folha carreada pelo vento. Evidentemente, esse não é o caso. Antes, o que se verifica com o impertinente recurso é a subversão da finalidade dos embargos de declaração e seu manejo como ferramenta processual
indubitavelmente voltada a tumultuar e atrasar um regular trâmite processual. Não bastasse reiterar seu pedido de ingresso no feito, cria ainda incidentes, teses e argumentos que nem mesmo foram suscitados pelas partes, utilizando esse terceiro processualmente ilegítimo dos embargos para tentar discutir matéria nova, que não foi objeto de argumentação. Especificamente, e apenas como exemplo, eu cito a questão do princípio da anterioridade que foi arguído, em relação ao qual omissão não há. Enquanto Vejamos, fala, faz menção aos documentos à sua O frente. acórdão, de fato, não trata do assunto. E não poderia ser diferente, já que, em momento algum da tramitação processual, este enfoque foi suscitado pelas partes, nem mesmo pelo próprio embargante, sua peça de ID 628-5952. Ou seja, mesmo tendo oportunidade de levantar o tema, quedou-se inerte. Ora, a utilização de fatos estranhos ao julgamento atrai a incidência do princípio da dialeticidade. Optando a parte por deduzir fatos ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão bem gastada, resta mal ferido esse princípio e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Dessa forma, ao trazer matéria nova aos autos, neste ponto, não conheço dos embargos de declaração. Feche parênteses. O intuito procrastinatório e tumultuário atrai a incidência do artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral, que dispõe que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Fecha parênteses. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Pelo todo exposto, voto pelo não provimento dos embargos de declaração e condenação do embargante Republicanos de Paraíba ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 2 salários mínimos, ficando desde logo alertado de que novos embargos de declaração protelatórios serão punidos com a multa de 10 salários mínimos previsto no artigo 275, parágrafo 7º do Código Eleitoral. É como voto, senhora presidente. Gostaria apenas de esclarecer uma dúvida com Vossa Excelência. Se eu não estiver equivocada... A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Vossa Excelência disse que os embargos eram protelatórios, por isso não mereciam conhecimento. E agora, no final, Vossa Excelência disse... É uma inconformidade, senhora presidente, eu tem razão. gostaria de saber o que eu devo anunciar para a Corte. Se são embargos não conhecidos ou rejeitados. São embargos não rejeitados. Eu vou corrigir o texto para conhecer os embargos, mas reputá-los mutuários e seguir pelo não provimento. Pois não. Então, em discussão, o voto do eminente relator, que vota no sentido da rejeição dos embargos com aplicação de multa por considerá-los protelatórios. Alguma divergência? Pois não? Senhora presidente, O doutor Francisco pede a palavra. Colegas que acompanham esta corte, nobre relator, advogados aqui presentes, advogados que nos assistem também de forma virtual, servidor da Justiça Eleitoral, sou do estudo na pessoa do doutor Elísio. Ouvi atentamente o voto do eminente relator e realmente sigo no sentido de conhecer e negar provimento, de modo que, como já demonstrado em outra oportunidade, que para mim fere o direito de petição, o direito da parte. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Com relação à aplicação da multa, entendeu? O meu voto é pela divergência, ou seja, acompanhando parcialmente o voto, no sentido de não conhecer dos embargos e negar provimento, excluindo a multa no que tange ao Partido Republicano. É nesse sentido que eu voto, presidente. Pois não, ainda em discussão? Presidente, eu ouvi o doutor Francisco e não... O doutor Ataliba pede a palavra. Não tinha observado essa peculiaridade que ele acaba de levantar. Então, já antecipo meu voto e acompanho o doutor Francisco com essa divergência. Pois não. Ainda em fase de discussão, alguém mais quer se pronunciar? Eu vou passar a colher os votos. Como vota a desembargadora Tânia? Desembargadora, aliás, doutora Joana Sarmento? Acompanho o relator.
Doutora Taliba já anunciou. Doutor Felipe já anunciou. Doutor Luiz Alberto, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Francisco já se pronunciou e eu também acompanho o relator. Então, a unanimidade de votos, a Corte Eleitoral conhece e rejeita os embargos de declaração opostos pelo Partido Republicanos e, por maioria, vencidos os magistrados Dr. Francisco e doutora Taliba, aplicam a multa de 2 salários mínimos por considerar os embargos protelatórios. Enquanto fala, faz Vossa menção aos Excelência ainda tem a documentos à sua palavra, frente. eminente doutor Felipe. Assim como o recurso que foi agora analisado, a resignação protocolada pela senhora Tânia Soares de Souza é igualmente manifestamente protelatória em meu sentir. O argumento central de sua peça tumultuária é de que existiria omissão quanto à discussão da notificação da Direção Nacional do Avante, Roraima, para participar da demanda. Diametralmente contra o invocado, o ponto foi efetivamente debatido, sendo ele, inclusive, mencionado na peça recursal em análise. Transcrevo, para corroborar essa linhagem decisória, excertos do voto condutor do acórdão guerreado. Abro aspas. A embargante afirma que utiliza os aclaratórios para fins de pré-questionamento nos seguintes tópicos. Aqui é trecho das razões da embargante. Não houve intimação do órgão partidário nacional, o que acarreta a nulidade do feito a partir da comunicação de que o órgão estadual do Avante estava suspenso. O assunto foi abordado no julgamento, tendo sido uma das inúmeras questões faz de menção ordem aos documentos à apresentadas. sua frente. O tribunal assim julgou. Não observo aqui nenhum tipo de omissão ou contradição, sendo mais uma demonstração de resignação com o resultado do julgamento. Fecho aspas. Mais a mais, os embargos de declaração somente se prestam ao pré-questionamento se constatado vícios de obscuridade, contradição e omissão, o que não é o caso. Por iguais razões e fundamentos jurídicos que lancei ao enfrentar o recurso interposto pelos republicanos, entendo também caracterizada a litigância de má-fé em razão do intuito de tumultuar a marcha processual e atrapalhar injustificadamente sua tramitação ante a desconformidade aos preceitos normativos do rito processual. Em arremate, pelas razões acima lançadas, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento dos embargos de declaração e condenação da parte embargante, senhora Tânia Soares de Souza, também ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Enquanto fala, faz menção aos documentos à sua frente. Mínimos, ficando desde logo alertada também de que novos embargos de declaração com intuito protelatório serão punidos com a multa de 10 salários mínimos previstos no artigo 275, parágrafo 7º do Código Eleitoral. É com o voto, senhora presidente. Obrigado. Em discussão, então, o voto do eminente relator, que conhece e rejeita os embargos, reconhecendo os protelatórios com aplicação de multa de 2 salários mínimos. Em discussão. Pois não? O doutor Francisco pede a palavra. No sentido também de aplicação de multa, doutor Alisson? O parecer não aborda a questão da multa, apenas o conhecimento e desprovimento dos embargos. Alguém queira discutir? Passo a colher os votos, então. Como vota a desembargadora Tânia? Acompanho o relator, senhora presidente. Doutora Joana? Acompanho o relator. Doutora Taliba? Eu mantenho o entendimento anterior, Excelência. Desculpe, não entendi. Como já decidimos uma questão há pouco, eu mantenho o meu entendimento anterior, pela não aplicação da multa. Rejeita os embargos sem a aplicação de... Conhece, rejeita sem aplicação de multa. Pois não. Doutor Felipe já votou. Doutor Luiz Alberto. O relator. Doutor Francisco Guimarães. Eu voto no mesmo sentido, presidente. Pelo conhecimento da rejeição dos embargos e a exclusão da multa. Pois não. Então, eu acompanho o relator. A unanimidade, a Corte Eleitoral conhece e rejeita os embargos. E, por maioria, vencidos o eminente juiz Ataliba Albuquerque Francisco Guimarães,
reconhece o intuito protelatório dos embargos e aplica multa de 2 salários mínimos. Peço pregão do próximo processo. Propaganda partidária número 0600-180-16, relatora juíza... O secretário ao lado esquerdo da doutora faz a leitura do documento que segura em suas mãos. Martelo Pano. Com a palavra, o eminente... Desculpe. Pois não, eminente relatora. Requerimento, né, da Fala, Comissão juíza Executiva Joana. Provisória do Partido Podemos para veiculação de propaganda partidária gratuita e inserções no rádio e na televisão no primeiro semestre de 2024. O setor técnico opinou pelo deferimento do pedido para veiculação de 20 inserções de 30 segundos nos meses de maio e junho de 2024, salientando-se que na transmissão da referida propaganda Enquanto partidária, fala, faz menção aos documentos à as sua emissoras frente. de rádio e de televisão deverão observar as prescrições legais. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou pelo deferimento do pedido de inserção de propaganda partidária do diretório para o deferimento para o primeiro semestre de 2024. E aí eu estou acompanhando o parecer do Ministério Público, né, para deferimento da propaganda, se eu mesmo Enquanto fala, não tiver faz contato visual a com os manifestação. participantes à mesa. Pois não, com a palavra eminente, Procurador Regional Eleitoral. Senhora presidente, vou ratificar o parecer pelo deferimento do pedido. Então, a ementa é requerimento de propaganda partidária, primeiro semestre de 2024, veiculação em rádio e TV, deferimento. Fala, juíza Joana. Em discussão. Alguém queira divergir? A Corte Eleitoral, unanimidade, deferiu o requerimento de propaganda partidária do Podemos, em consonância com o parecer do Ministério Público. Encerrada a sessão da parte dos processos... Organiza os pautados, papéis que estão eu dispostos na franqueio a mesa palavra à sua para frente. outros assuntos. Pois não, doutor Francisco? Quero aqui parabenizar Vossa Excelência, nossa seleta presidente, bem como nossa eminente vice-presidente, corregedora, doutora Tânia. Fala o doutor Elaine, Francisco. bem como me incluo também, como juiz, a todos os membros que compõem esta corte, todos os servidores da Justiça Eleitoral, aqui deste Egresso Tribunal, bem Enquanto como fala, todos os servidores faz que compõem contato todos os visual com cartórios os participantes eleitorais, à mesa. as zonas respectivas integradas ao nosso tribunal, dá imensa alegria, honra de, neste momento, poder compartilhar o reconhecimento do trabalho profícuo que foi realizado por este tribunal. De forma, muitas das vezes, exigente pela nossa presidente, pelo nosso secretário Elísio, pelo nosso, a nossa vice-presidente, entendeu? A doutora, nossa grande juíza Graciete, que sempre nos reuníamos aqui e pedindo a celeridade para que realmente houvesse esse trabalho e, acima de tudo, a gente conseguisse obter esse selo, que é de grande relevância, de grande importância, não para o Tribunal Regional Eleitoral, não para os magistrados, não para os servidores, e principalmente para a sociedade roraimense, porque isso demonstra o compromisso do Tribunal Regional Eleitoral, o compromisso da Justiça Eleitoral com toda a sociedade roraimense e, consequentemente, com a sociedade brasileira. Então, meus parabéns, presidente, e me sinto alegre desde o momento que o Elísio nos encaminhou e o nosso eminente juiz foi o primeiro a parabenizar e colocar no nosso grupo, inserir no nosso grupo, Luiz Alberto. Tá? Parabéns e, consequentemente, com o apoio integral também do nosso procurador regional eleitoral, doutor Alisson, também, que contribuiu também de forma direta e indireta. E, além disso, também quero aqui integrar a este trabalho os advogados eleitoralistas, doutor Henrique, doutor Chaga Batista, entendeu? A doutora Hanna, doutor Emerson, todos que realmente, o Alex, que contribuem realmente para a realização do trabalho. Se não fosse os advogados, se não fosse a advocacia, aqui nós não fazíamos presente. Então, eles também fazem parte desse prêmio. Parabéns à advocacia roraimense. Obrigado, presidente. Pois não. Ainda aberta a palavra.
Eu gostaria de pedir para a nossa coordenadora de metas, Leíse, que viesse até a tribuna e dissesse resumidamente as metas que foram aprovadas para 2024, se estiver apta. A coordenadora de metas estava sentada nas cadeiras vermelhas dispostas à frente da mesa cerimonial. É uma mulher jovem de pele branca, cabelo castanho escuro com mechas loiras, usa um vestido e um óculos. Ela levanta-se, procura as informações em seu celular e as lê. Ele já vai chegar. Ajusta o microfone à altura do seu rosto. De acordo com o que foi estabelecido no 17º Encontro Nacional, né, do Poder Judiciário, ocorrido no dia 4 e 5 de dezembro, foram aprovadas as metas para 2024. A meta 1 é julgar a quantidade maior de processos de conhecimento distribuídos no ano corrente. Então, fica estabelecida da mesma forma, né, que já continuamente já... a meta 2, houve alteração na Justiça Eleitoral, que é identificar e julgar até 31/12/2024 70% dos processos distribuídos até 31/12/2022 e todos os processos de conhecimento pendentes de julgamento há 6 anos, que equivale a 2018 ou mais. Enquanto fala, lê atentamente as informações à sua frente. A meta 4 é identificar e julgar até 31/12/2024 100% dos processos referentes às eleições de 2020 e 60% dos processos referentes às eleições de 2022, distribuídos até 31/12/2023, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade. Obrigada, Leíse. Foi uma das mais entusiasmadas na conquista do nosso selo diamante, porque foi quem mais atuou para que a gente O selo diamante de qualidade está representado como um troféu, que está em cima da mesa semicircular. O troféu que está em cima da mesa, frente à desembargadora Elaine, é uma placa em recorte geométrico quadrado, cor azul. Nele está escrito, Prêmio CNJ de Qualidade, Diamante. Dr. Francisco, como eu disse, né, no início, todos, indistintamente, que atuam na Justiça Eleitoral, desde os servidores concursados, magistrados, requisitados, colaboradores, parceiros, Ministério Público, advocacia aqui representadas, tão bem representadas pelos colegas que estão aqui atuando sempre, né, na lide eleitoral, são responsáveis por essa conquista. E como vocês viram pela apresentação da Leíse, algumas delas continuam iguais, e por isso eu continuarei igual e vou continuar cobrando de vocês, né, que a gente traga os processos, já que agora vocês sabem que eu estou apenas cumprindo uma determinação superior, né? E, brincadeiras à parte, quem lucra com isso, e pelo menos eu tenho ouvido, e eu vou olhar a expressão no rosto dos advogados que estão aqui presentes, quem lucra com isso é realmente a advocacia e a sociedade. Eu tenho ouvido de alguns colegas advogados, ainda do meu tempo de faculdade, que ainda permaneço no grupo, graças a Deus a gente pode manter esse contato, e eles se alegram demais com esse tipo de resultado, porque com o processo julgado rapidamente, significa também que eles têm condição de receber os seus honorários com dignidade num tempo mais rápido, que é o resultado e fruto do trabalho de vocês, né? Então, eu acredito que todos ganhamos, né? Nesse sentido, mais uma vez, obrigada a todos então faz a leitura da pauta à sua frente e encerra a sessão. A presente sessão, convocando-os para a próxima, que será realizada no dia 11 de dezembro, no formato presencial, às 9 horas da manhã. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.